Amém. Livro Meditações THL número 82. Mestre é aquele que pagou o preço do aprendizado. Muitos não pagam o preço e esperam ser usados por Deus. Lembrem, Deus usou uma mula, mas ela nunca foi sábia. THL. Irmãos, eu acho muito interessante como nós, seres humanos, nós somos dependentes uns dos outros. Desde a nossa concepção, quando começamos a ser gerados no ventre das nossas mães, a partir daquele momento nós já somos dependentes. Ali que o nosso corpo começa a ser desenvolvido, precisamos dos nutrientes que a própria mãe fornece para o filho, e ali a gente vai se desenvolvendo. E depois nós nascemos, somos bebês totalmente frágeis e precisamos de cuidados especiais até conseguir andar, se alimentar, enfim. Então, desde quando nós somos concebidos, Deus já está mostrando para nós que a gente vai precisar de alguém, nós vamos precisar um do outro em todo o tempo, em todo instante. Inclusive, tem até alguns animais na natureza que quando nascem já são mais independentes, entre aspas, que nós, né? Você vê que tem alguns animais que já nascem em poucos minutos, poucas horas, já estão comendo, já estão correndo, pulando. Porque se eles não, se o desenvolvimento deles não for assim, eles não sobreviveriam, porque vêm os predadores, eles precisam correr, fugir, enfim. Mas também a partir do momento que nós somos concebidos no ventre, Deus nos colocou a capacidade de aprender. Em todo o tempo nós estamos aprendendo, seja coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, e ali naquele filme tem pessoas, os personagens do filme estão, sei lá, planejando assassinar alguém. Aí eles fazem um plano, enfim, fica na emboscada, espera a pessoa na madrugada, vai lá e mata a pessoa. De certa forma, você está assistindo aquilo ali, você aprendeu. Você sabe que se realmente você colocar aquilo em prática, pode dar certo. Mas você não vai pôr em prática. É um ensinamento que você vai sepultar ele dentro de você. Você não vai dar vida àquilo. Mas você aprendeu. Existe até um meme na internet, né? Aquelas. Como se fosse umas piadinha curta, né? Que eles colocam lá, eles colocam assim escrito: o que foi visto não dá para ser desvisto, né? Aí eles colocam geralmente um vídeo, um vídeo curto assim, de alguma situação inconveniente, algo assim que você realmente não queria ver e que infelizmente você vai lembrar daquilo, porque é algo que você aprendeu, você viu, é um conhecimento que chegou até você, que não tem como você tirar aquilo de dentro de você. Você pode até esquecer, mas vai chegar alguma situação, algum momento e que aquilo ali vai vir à sua memória. E o interessante é que a origem da palavra ensinar, não o significado, mas a origem dela é pôr uma marca. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós estamos aprendendo. Quem está ensinando a outra pessoa, ela está colocando uma marca dentro daquela outra pessoa. É um ensinamento, é algo que você vai ser identificado por aquilo, mais cedo ou mais tarde. E o que me chamou muita atenção nessa frase que o mestre recebeu aqui, essa revelação, é quando diz assim que o mestre é aquele que pagou o preço do aprendizado. E para que você pague o preço por algo, dependendo se você acha que algo é caro ou é barato, vai depender do valor que você dá àquilo. Para que você considere algo que vale muito ou que vale pouco, vai depender do valor que você dá. Então, dependendo do valor que você der a alguma coisa, algum ensino, algum objeto, alguma situação, você vai ter que pagar um preço proporcional àquilo que você está valorizando. Seja um preço alto ou um preço baixo. Mas vai depender de você. Se você dá valor àquilo, você vai pagar o preço que for, porque você
Para você aquilo ali vale muito. É como aquela parábola que Jesus ensinou lá do que o homem encontrou lá no campo um tesouro, ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo, porque aquilo ali para ele tinha muito valor. Então ele ia pagar o preço que for. Então quando nós entendemos que algo tem muito valor para nós, se a gente quer conquistar aquilo, um preço vai ser exigido. Vamos ter que pagar um preço para aquilo lá. E conforme, como diz aqui nessa frase, nessa revelação, para que alguém chegue ao status de mestre, é porque ele valorizou algo e ele pagou o preço por esse algo. E o interessante é que toda vez que nós sintonizamos lá a rádio, a internet ou adentramos ao santuário, tem uma frase muito interessante que fica ali atrás do púlpito. Está escrito assim: geração Jesus Cristo, geração de mártires, ensinando a morrer por Cristo. Toda vez que lemos aquilo ali, você tem que traduzir na tua cabeça: eu estou aprendendo a morrer por Cristo. Porque se tem alguém ensinando, automaticamente eu estou aprendendo. Então toda vez que você lê aquilo ali, você tem que pôr na sua cabeça toda a palavra que é dita, todo louvor que é cantado, todo comentário que é feito. Como o mestre sempre diz, né? A partir do momento que você colocou os pés no santuário, ou então que você conectou no trabalho do ministério, enfim, toda vez que a sua mente, o seu espírito se direcionou para as coisas de Deus, ali vai ter uma lição para você, você vai aprender alguma coisa. E essa coisa que você vai aprender, ela vai te levar à morte. Não tem outro caminho. Cada vez que você ouve uma pregação do mestre, cada vez que você ouve uma mensagem, significa que uma pá da sua cova está sendo cavada. Cada vez que você está aprendendo um conhecimento ali, no seminário, numa pregação, numa meditação, numa frase, num louvor, cada vez que você está envolvido nesse espiritual, você tem que entender isso de uma vez por todas. Você tá se direcionando à morte. Desde quando nós nascemos, cada minuto que passa, a gente está chegando mais próximo da morte. A partir do momento que somos concebidos lá no ventre da nossa mãe. Nosso tempo de vida ele não está aumentando, ele está diminuindo. Então, cada frase que você entende, cada ensinamento, tenha certeza disso. É uma pá de terra a mais que é tirado para você, logo, para você cair na cova. Porque esse que é o objetivo. Então, cada marca que é colocado dentro de você é para que você consiga entender que você tem que morrer. Esse é o principal. É o principal de tudo. Se você não entender que você precisa morrer por essa causa, não vai adiantar de nada. Você vai nadar e vai morrer na praia. Porque aquilo ali é o foco, o principal. É o primordial. Se você não entende isso, nada mais vai ter valor. Porque a partir do momento que você começa a andar sabendo que você vai morrer, que você precisa morrer, que esse é o seu foco, você tem que morrer, você precisa morrer. Quando você entende que o projeto de Deus para sua vida é morrer, senão você não vai ser salvo, você precisa morrer. E como o mestre ensinou, primeiro você tem que morrer para as coisas desse mundo, para que depois ele te ache digno de você poder somar lá debaixo do altar. Então primeiro você tem que morrer para esse mundo aqui,
para depois você pensar em ir para lá. Eu acho que você está entendendo. Isso não é difícil entender, isso é muito simples, né? E quando a gente entende que a gente está querendo morrer, tudo que a gente está aprendendo é para morrer, certas coisas que chegam até nós, certas informações, certos ensinamentos que vão chegando até nós somos obrigados a rejeitar. Porque são coisas que não combinam com a morte. Se é uma pessoa que você está procurando morrer, como é que você vai, por exemplo, querer ajuntar bens dessa terra, por exemplo? Porque quem está querendo juntar bens dessa terra, o que essa pessoa quer? Ela quer viver. Ela não quer morrer, ela quer desfrutar das coisas. Eu entendo o contexto que eu estou te dizendo. Eu não estou te dizendo que você não vai ter as coisas. Presta atenção no contexto. Eu estou tentando te mostrar o seguinte, que se você entender que o seu principal é morrer, você vai começar a entender quais vai ser as suas renúncias para que você consiga chegar até a morte, até o seu objetivo. Se você não... quando eu digo você, eu estou falando de mim também, tá? Então, se nós não entendermos qual é o objetivo que Deus tem conosco, enquanto a gente não entender isso, a nossa vida estaciona. Porque nós não podemos viver, nós não podemos aprender as coisas como só o como fazer as coisas, a forma mecânica. Nós precisamos aprender o porquê das coisas também. Que aí entra na parte do entendimento. Entendeu? É por isso que diz que o nosso culto tem que ser racional. Tem que ser com entendimento. E quando diz que a um servo cabe ser igual ao seu senhor, aí tem que entrar o seu entendimento também. Você precisa aprender. Ó, tem um senhor e tem um servo. E nesse campo aí, existe o campo do ensinamento por parte do senhor e do aprendizado por parte do servo. E nesse reino de Deus, tanto no natural quanto no reino de Deus, a gente sempre vai precisar aprender. Vamos lá. Tem lá Moisés. E sempre ali ao redor de Moisés estava Josué. Josué estava em todo o tempo aprendendo com Moisés. Em todo o tempo ele está lá aprendendo, ele está aprendendo. Aí quando Moisés ele é arrebatado, Deus vira para Josué e fala, ó, ser forte, corajoso, tal, ó, não se aparta do livro da lei, não se esquece daquilo que Moisés deixou. Não é para se esquecer daquilo lá. Traz à memória sempre aquilo ali. Então todos os ensinamentos que Josué aprendeu de Moisés forjou o caráter dele para que ele pudesse se tornar o líder da nação de Israel. Aí lembra que diz assim que Deus enviaria o seu anjo e ele não teria ele não teria misericórdia, enfim. Ali está mostrando o seguinte, ó, o caráter de Josué ele vai ser diferente ali, a dispensação vai mudar, então vai ser necessário um comportamento diferente de Josué. Só que esse comportamento de Josué, ele teve que aprender com Moisés. De Moisés foi dito o seguinte, ó, ele era o homem mais manso da terra. E Josué aprendeu isso também de Moisés. Só que para a dispensação que Josué estava entrando, esse caráter não poderia ser, não é que ele não ia ser mais utilizado, mas não ia ser o principal, vamos dizer assim. Não ia ser o foco. Josué ia precisar ser aquele cara inflexível, entendeu? Ser aquele cara resoluto. E você conhece a história de Josué, você sabe como que ele foi. Moisés ali tipificando a divindade, vem Josué tipificando o Espírito Santo. Então tudo aquilo
para que o caráter de Josué fosse moldado, ele teve que aprender com alguém. Tanto nos erros como nos acertos também. Ele teve que aprender. Um outro exemplo é o de Elias e Eliseu. Para que Eliseu pudesse substituir Elias, ele teve que aprender com Elias também. Então ele ficou ali aos pés de Elias, aprendendo, para que quando depois que Elias foi arrebatado, Eliseu pega a capa, aí ele chega lá diante do rio, se não me engano é o Rio Jordão, aí o que ele diz? Aonde está o Deus de Elias? Aí ele bate com a capa, o rio se abre e ele atravessa. Então ele invoca quem? O Deus de Elias. O Deus que ele aprendeu com Elias. Ele tá invocando a manifestação do Deus que se manifestou através das obras de Elias. Mas não só isso. Ali está demonstrando também que Eliseu, o que ele iria fazer, tudo que o ministério dele seria uma continuidade do de Elias. Sem Elias não existiria Eliseu. Ele era dependente. Sem Moisés não tinha Josué. Se não fosse Moisés, Josué ia ficar lá escravo no Egito. Tá entendendo o que eu estou te dizendo? E o interessante é que tanto Josué como Eliseu, eles são tipificações do próprio Espírito Santo. E aí agora, meu irmão, eu citei esses dois exemplos de propósito, por quê? Porque nós precisamos, isso é importante, nós precisamos entender quem somos nós nesse reino. Quem sou eu? A gente tem que entender quem somos nós. Senão a gente vai ficar perdido. Quem que é a gente? Vamos lá. Nós temos um mestre que sobre ele recai. Você sabe que tipificação e simbologia para Deus, esse é assunto sério, não é só mais um assunto, é coisa séria. E sobre o mestre recai a tipificação de Davi, do reinado de Davi, de Moisés e de Elias. Sem falar de todos os profetas que recaiu o ministério sobre ele. Mas eu estou falando em especial desses três. Se ele está tipificando Davi, Moisés e Elias, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem somos nós? Eu e você, quem somos? Josué tipificava o Espírito Santo. Eliseu também tipificava o Espírito Santo. Para que eles pudessem se enquadrar nessa tipificação, eles tiveram que se enquadrar, eles tiveram que aprender. Para que você consiga alcançar aquilo que Deus tem proposto, tanto na minha vida quanto na sua, nós precisamos aprender. Não tem outro jeito. Tudo aquilo que o mestre ensina, você tem que pegar aquilo ali e você tem que fazer o seguinte: você tem que colocar aquilo ali dentro de você, mesmo que você não entenda, você tem que ir para a oração e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que falar assim: Deus, eu não sei como que isso aqui eu vou pôr em prática na minha vida, eu não sei como, mas o Senhor sabe como. Me mostra qual que é o caminho, o que eu tenho que fazer. Porque eu já entendi que se eu tenho um conceito ou uma ideia que é diferente daquilo que o meu mestre está me ensinando, eu vou ser obrigado a abrir mão daquilo que eu tenho, para ficar com aquilo que está sendo me ensinado.
Porque se ele já chegou numa posição de mestre acima da minha, cabe a mim aprender com ele. Então são aqueles conceitos, aqueles ensinamentos que eu vou ter que sepultar, que está dentro de mim. Não vai ter como eu tirar uma coisa que eu já aprendi, mesmo que ela seja errada. Mas eu vou ter que sepultar ela e vou ter que ficar com o que ele está dizendo. E aí você vai para a oração, vai para a humilhação. Muitas vezes a gente vai ter que se humilhar. Mas é assim. Não foi assim com Josué? Quando Josué falou, ah lá, Moisés, o pessoal tão profetizando no arraial lá. Daí Moisés falou, você tá com ciúme? Quem dera se todo Israel fosse profeta. Isso aí é o que a Bíblia relata. Agora vai saber quantas repreensões Josué não recebeu. E Eliseu também. Então, se sobre o mestre, eu não sei se essa mensagem outras pessoas vão ouvir, nós, geração de Jesus Cristo, nós o consideramos, quem é geração de Jesus Cristo, o considera como mestre Tupirani. Mas para o mundo lá fora, ele é conhecido como pastor Tupirani, mas para nós ele não é um pastor. Nós sabemos que ele não é pastor. Ele está muito acima de um pastor. Ele é um restaurador. Quem não entendeu ainda essa diferença, tá? Tem um problema aí, tem um problemaço aí para resolver. Já tem um problemão para resolver. Então, se eu estou falando que ele é o meu mestre, ele é o que me ensina, os ensinamentos dele, os ensinamentos que vêm do mestre Tupirani, do pastor Tupirani, ele é mais importante que o ensinamento do teu pai, da tua mãe, do teu professor universitário, de tudo aquilo que você aprendeu na vida. Então, aquele seu antigo eu, você tem que deixar ele de lado, você vai ter que começar a aprender de novo. E mesmo aquilo que você já tinha um conceito, e quando você ouve o mestre pregar, aí você fala, realmente eu tinha essa ideia, eu pensava isso. Aquilo que você pensava só vai estar certo a partir do momento que ele falar que está certo. Porque você não tem capacidade para falar se está certo ou errado. Esqueceu da simbologia que a gente é ovelha? Ovelha não raciocina, ovelha não consegue falar se alguma coisa está certa ou está errada. Então, presta bem atenção. Se sobre ele recai a tipificação de Elias, o ministério de Moisés e de Elias, automaticamente, meu irmão, escuta isso que eu vou te falar. O seu caráter ele vai ter que ser transformado, ele vai ter que ser moldado a ser o mesmo caráter do Espírito Santo. Senão você não é arrebatado. Lembra que o que Jesus falou? Eu estou indo, mas eu vou enviar o advogado, o consolador. Ele vai receber do que é meu. Ele vai receber do que é meu e vai transmitir para vocês. Ou seja, Jesus está mostrando que ele é maior que o Espírito Santo nessa hierarquia. Quando Eliseu invoca o Deus de Elias, ele está deixando bem claro, Elias era maior do que eu. Eu vou ter que carregar esse nome de Elias junto comigo. E não era um fardo para ele ruim. Eu aposto a minha vida que não era. Porque se eu sou discípulo do mestre, se eu sou discípulo do pastor Tupirani, eu tenho um orgulho em dizer isso. Para mim é uma satisfação dizer isso. Porque eu estou me espelhando em alguém que eu vejo que ele é um exemplo para a minha vida. Quando chegar o dia que alguém chegar e falar assim, pode prender esse cara aqui. Esse cara aqui ele é discípulo do Tupirani. Pode prender esse desgraçado aí. Mata esse infeliz aí. Mas como é que você sabe que ele é? Não, porque ele fala igual o Tupirani. O dia que isso acontecer na minha vida, glória. O meu sonho é esse, meu irmão. Meu sonho é esse. Porque o que eu aprendo com ele, se eu estou colocando isso para a minha vida, significa que eu tenho que ser igual a ele. Se Jesus ele separou esse homem para essa geração, significa que essa geração tem que ser igual a ele. Meu irmão, presta atenção. Você não vai ser igual a Jesus.
nos jeitos, no mesmo vocabulário de Jesus, da forma que ele se comportava naquela época. Você não vai ser igual a ele, você vai ser igual o mestre Tupirani, você vai ter que ser igual a ele. Tá entendendo que você vai ter que ser igual a ele? Não tem outra saída. Porque foi a ele que foi levantado nessa dispensação, você tem que aceitar isso. Não adianta você ouvir e ter um pensamento assim, não. Eu estou aprendendo, mas na hora que chegar o momento que Deus me levantar, eu vou fazer diferente. Vai merda, você não vai ser levantado nunca. Pode esquecer. Você não vai ser levantado. Porque você tem que ser igual a ele. Então, voltando àquela parte que eu estava falando sobre Jesus enviar o Espírito Santo, ele sempre vai levar ao testemunho de Jesus. Sempre vai trazer à memória Jesus. Sempre. Sempre vai ser. Eliseu tinha que trazer à memória quem? Elias. Josué, a mesma coisa. Ele tinha que trazer sempre à memória os ensinamentos de Moisés. Tanto é que Moisés é lembrado no meio de Israel até hoje. Elias também, até hoje. Lembra das profecias que já foram ditas no nosso meio? Olha, quando for pregar sobre a restauração, tem que dizer Pastor Tupirani, eu estou nesse nome, Pastor Tupirani. Isso não é novidade, meu irmão. Não tem novidade nisso. Foi assim com Josué, foi assim com Eliseu. E é assim comigo e com você. Foi assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio pregando ele mesmo. Tá entendendo? Se você não entender quem é você nesse reino, se você não entender qual é o caráter, quais são as características que tem que ser evidenciadas no seu caráter, o comportamento que você tem que ter, se você não aprender aos pés de Elias, aos pés do pastor Tupirani, se você não aprender, você não vai ser nada nesse reino, você vai nadar e vai morrer na praia. Vai ser mais um desviado por aí, mais um Zé Ninguém por aí. Tá entendendo? Todas as frases, os ensinamentos que são ditos, muitas das vezes, meu irmão, aquilo quando vem na minha memória, eu faço questão de repetir o parafraseado igualzinho o mestre fala. Muitas das vezes, quando vem na minha mente, quando eu vejo, meu irmão, eu não sei como é que acontece com você, mas comigo, parece que ele se materializa na minha frente. Entendeu? Eu consigo ver. E aquilo ali vem na minha mente e muitas vezes eu falo desse jeito, eu falo, às vezes é a mesma frase, as mesmas palavras, muitas vezes sai. Você acha que tem gente que fala assim, não, eu quero falar, eu quero receber, que você não vai receber nada, mano. Você não vai receber nada, meu irmão. Você já tá recebendo, tem que passar desse jeito. Não tem que inventar nada. Josué não queria inventar nada, Eliseu não inventava nada. Eles só seguiram as pegadas do mestre deles. E foram o que foram. Quer inventar o quê? Quer fazer graça com o quê? Não tem o que inventar. Já foi dito milhões de vezes. A dispensação está na mão de Elias. É o último povo. É o homem que vai entregar a igreja para Jesus. Não tem mais. Acabou. É o último líder. É o único pastor. Não tem mais o que inventar. Tem que mencionar pastor Tupirani. Você tem que ter orgulho de falar isso, meu irmão. Tem que ter orgulho. Um homem que sepultou a vida por você, pelo amor de Deus. Quem que já fez isso por... Nem seu pai fez isso por você, nem sua mãe, nem ninguém. Até isso já vinha isso já vinha, não, sempre vem isso na minha mente. Aquilo que o pastor comentou, acho que foi no último culto, sobre os seminários, como foi difícil gravar, meu irmão, aquilo ali, eu valorizo tanto aquilo ali, porque foi aquilo ali que mudou minha vida.
Eu ia ser um nada, um Zé Ninguém na vida. Entendeu? Quando o pastor foi preso em 2009, quando eu recebi aquela notícia, eu falei, caramba, meu pastor foi preso. E aquilo ali para mim era algo muito distante. Como? Eu falei, meu Deus, foi preso. Mas eu entendi que minha mente, a partir daquele momento, começou a trabalhar e Deus foi me ensinando aos poucos que eu tinha que ser igual a ele. Em 2018 fui preso, mas eu não fui preso porque eu inventei coisa. Eu não fui preso para pregar o que eu queria pregar, não. Eu fui falar o que eu aprendi. Quando eu conto lá no testemunho que eu vi o pastor sentado na mesa, meu irmão, isso não é mentira, não. Isso é verdade. Eu via ele do meu lado. Eu nunca vi o pastor de perto, mas eu via. É como se ele estivesse do meu lado me falando, ó, fala isso agora, Thiago. Era assim que funcionava. Como que eu vou explicar isso para você? É assim. Eu não sei como explicar. É a minha cabeça. Não sei como é o que aconteceu, mas é assim que acontece. Não tem que inventar. Você tem que aprender. Você tem que aprender e pôr em prática aquilo que você aprende. É simples. Lembra que o mestre fala? O evangelho é simples. O problema é que a gente quer dificultar, quer inventar, quer criar moda, quer criar fórmula mágica. Para com essa patifaria, porra. Não pode envergonhar o nome desse ministério. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Você tá num lugar, meu irmão, que só tem um único pastor. Você tem ideia do que é isso? Um único pastor no mundo inteiro. Você tem ideia do que é isso? Eu tô falando que isso é um privilégio, mas eu acho que nem essa palavra serve para classificar isso. Não sei nem se isso aí chega perto de ser privilégio. É mais fácil você ganhar 30 mil vezes na Mega Sena do que você conseguir cair de encontro com um ministério desse, mano. Por favor, olha, eu vou falar privilégio, né? Porque não tem outra palavra. Quando eu saio na rua, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu tô na rua, quando eu tô nos lugares e, enfim, eu ando como se eu estivesse carregando o mestre nas minhas costas, o nome dele nas minhas costas, o nome de Jesus nas minhas costas, o teu nome nas minhas costas. Porque eu sei que se eu vacilar, se eu cair, se eu escorregar, eu estou sujando o nome do ministério. E ministério é ferramenta de Deus, é o próprio Deus na terra. Para Deus caminhar, para Deus fazer alguma coisa na terra, ele precisa de um ministério. Isso já é aula básica do básico do seminário. E como é que eu vou andar como um ímpio qualquer aí? Envergonhando o nome de Jesus, envergonhando o nome do mestre Tupirani, o nome do pastor Tupirani. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sujar o nome de um homem que foi preso por mim? Que sacrificou a vida dele por mim? Como é que eu vou fazer isso agora? Como é que fica a minha consciência? Não tem como. Quando teve a dispensação passada de ir nas igrejas, na porta das igrejas, entregar os folhetos, meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. Aqui no Japão, nós fomos em pouco mais de 60 igrejas, nós fomos. Em poucas dessas igrejas que não tinha um conflito, uma discussão na frente lá da porta. Mas não é porque a gente queria, não. É porque você sabe que esses desgraçados vêm, quando vê alguém distribuindo alguma coisa, acha que está querendo, como eles dizem, pescar no aquário. Eram poucas igrejas que não tinha uma, entre aspas, discussão. Mas vou te falar uma coisa. Em todas as vezes que isso acontecia, todas as vezes, as respostas que eu dava para aquelas pessoas, para aqueles desgraçados, e tanto para aquelas pessoas que vinham na curiosidade para querer aprender, eu não inventava nada. Eu só replicava o que eu aprendi. E é o que eu te disse, muitas vezes eu fazia questão de repetir o parafraseado palavra por palavra. Eu montava a frase, não é que eu montava,
Vem na minha cabeça isso vem assim na minha cabeça, do jeito que o mestre fala. E eu falo do jeitinho que ele fala. E eu sinto um prazer, uma alegria nisso, porque é Deus que faz isso na minha cabeça. Entendeu? E quando a frase sai diferente, pode saber, o conceito é o que ele me ensinou. Porque se não fosse ele, eu não ia ser nada. Tá entendendo? Eu e você, sem ele, nós não somos nada. Não somos porcaria nenhuma. Por isso que eu usei o exemplo de Josué, o exemplo de Eliseu, que foram homens assim excepcionais, que chegaram até o ponto do Espírito Santo ser tipificado na vida deles. E agora, se nós tivermos o mesmo comportamento, o mesmo comprometimento, o mesmo entendimento, o mesmo respeito, a mesma vergonha na cara, é o que vai recair sobre nós, mano. Não tem dificuldade nisso. Não tem dificuldade nisso. Só que tem uma coisa. Eu vou finalizar aqui. Tem uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a gente repete essa frase sem entendimento. A um servo cabe ser igual ao seu senhor. Aí muitas vezes fala, não, tem que ser igual a Jesus. Jesus curava, expulsava demônio, andava sobre as águas, fazia, acontecia, Jesus é isso. Tudo bem. Você quer ser igual a Jesus? Você quer ser igual ao mestre Tupirani? Beleza, maravilha. Glória a Deus por isso, mano. Mas você tem que lembrar o preço que foi pago para chegar nesse nível. As renúncias, as dores, as lágrimas. O preço que foi pago para chegar nesse nível. Entendeu? Lembra da frase que eu trouxe aqui no começo? Mestre é aquele que pagou o preço do aprendizado. Então tem o aprendizado das renúncias, o aprendizado das calúnias, o aprendizado das afrontas, o aprendizado da humilhação, tem tudo isso aí. Você quer ser igual ao seu senhor mesmo? Você quer ser igual ao seu mestre? Então você tem que pagar o preço também. Não pode olhar só lá no final, olhar só o top. Tem que olhar o começo da caminhada lá também, comendo poeira. Tem que ser assim, ué. Tem que se esforçar, não tem jeito, não tem outro jeito. Tem que se humilhar, tem que entender. Tudo que é dito, tudo que é ensinado, isso é importante. Tudo, tudo, tudo. Não tem uma vírgula que não é importante. Então, para fechar, manos, eu vou só contar Vou tentar explicar para você uma coisa que processa na minha cabeça, tá? Talvez isso possa te ajudar. Eu espero que sim. Desde quando era ministrado os seminários lá no passado, onde era transmitido ao vivo pela rádio, eu assistia ao vivo pela rádio, pela internet, né? Eu lembro, isso nunca sai da minha cabeça, tá? E eu vou te explicar o porquê. O mestre, ele dizia assim, falava, meu irmão, o meu objetivo aqui é te ensinar para que no amanhã você possa estar aqui ensinando e eu vou estar no seu lugar aprendendo. Esse é meu objetivo. Ele dizia isso. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, o que eu fiz? Bom, se ele é quem está me ensinando, então eu tenho que lutar para isso. Se o objetivo dele é esse, eu vou ter que me esforçar para que um dia eu possa ensinar ele. Mas não que isso não processava na minha cabeça que eu queria ser melhor do que ele. De jeito nenhum. Eu entendia que se eu fosse igual a ele, eu ia agradar a Deus, eu ia poder ser útil a Deus. Porque Deus me levou até ele, então ele estava sendo útil a Deus. Então, para que eu fosse útil, pudesse ser utilizado na seara do Senhor, se eu chegasse ao nível dele, como ele estava dizendo, falando que o objetivo dele era esse, então se eu alcançasse esse objetivo, primeiro, que ele poderia ver um objetivo da vida dele realizado na minha vida e que eu também poderia ser útil na obra de Deus.
Tudo bem, passou-se o tempo, passou-se os anos, os tempos e as dispensações mudaram, e como foi dito há poucos, não sei se tem um ano ou alguns meses atrás, como teve uma palavra direta do Senhor Jesus, falou, ó, ninguém vai chegar ao seu nível. Ninguém vai chegar ao seu nível. Foi dito isso, você lembra? Eu acredito que você vai lembrar. Meu irmão, lembra que eu falei que eu estava dizendo que quando eu ouvi o pastor falar pela primeira vez lá no passado, o meu objetivo era esse. Era como se fosse um combustível para mim. Era o meu foco, entendeu? Mas não querendo ser melhor, mas era uma forma que eu tinha, como se fosse um estímulo que eu criei na minha cabeça, algo assim, que eu sabia que era algo que consequentemente agradaria ao meu mestre e que seria o objetivo dele e que agradaria a Deus, porque eu poderia ser útil de alguma forma na obra de Deus. Aí quando veio essa palavra direta de Deus, você acha que eu desanimei? Você acha que eu mudei o meu foco? Você acha que eu joguei a toalha, mano? Você acha mesmo? Eu vou te falar o que eu fiz. Eu não sei se você vai entender o que eu fiz, tá? Quando... Porque assim, eu também já aprendi, como já foi ministrado no seminário, que não tem como eu ir contra uma palavra direta de Deus. Você lembra do que quando Jesus falou para Pedro? Falou, oh, você vai me negar, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, não, que isso, não vou. Ah, você não vai? Então você vai ver, você não vai negar. Negou, não negou? Ele quis combater uma palavra direta de Jesus, não tem como. E eu já sei disso, eu já sabia disso. Mas você sabe o que eu fiz, mano? Eu fui pro meu canto e falei assim, Jesus, eu sei, o Senhor disse e eu sei. O Senhor está dizendo que não tem como chegar ao nível dele. Eu entendi, eu sei disso. Mas Jesus, eu te peço, tem misericórdia de mim, deixa eu pensar ainda, deixa na minha cabeça isso processar, como se isso fosse possível. O Senhor me permite eu continuar com esse pensamento, não porque eu quero ser melhor, não, mas deixa eu caminhar olhando para ele como se um dia eu fosse chegar ao nível dele. O Senhor me permite? Você está entendendo o que eu estou te dizendo, mano? Você está entendendo, irmão, que eu estou tentando te explicar? Como que, como que eu me comporto? Como que eu vejo esse homem? Eu vou falar esse homem, porque você sabe que ele é um homem como eu e você, de carne e osso, mas você sabe o que ele se representa para mim e para você? Você está entendendo? Eu não sei se você consegue entender, talvez você entenda até melhor do que eu, porque eu não sou melhor que você, mas eu estou tentando te passar isso, a importância que é, entendeu? Como que Deus colocou o mestre Tupirani na nossa geração como um espelho para mim, é como eu me comporto, é como eu vivo, a minha casa vive isso, entendeu? O que eu vivo dentro da minha casa, dos meus filhos, a minha família é isso, é o que o pastor fala, é regra, é lei. Certa vez, quando meus filhos começaram a ter um pouco de entendimento das coisas, a gente conversando sobre hierarquia familiar, eu explicava para eles, olha, numa família funciona assim, os filhos obedecem os pais, os filhos têm que obedecer a palavra da mãe, mas sempre tem o pai que está acima de todos, enfim, a palavra do pai que tem mais peso, que tem, enfim, estava explicando todo esse conceito que a gente já sabe. E eu falava, ó, acima do pai é o pastor que está acima do pai, se tem uma ordem do pastor, enfim, e acima do pastor é só Jesus. E a minha filha falou assim, ô pai, e se você falar alguma coisa e o pastor falar outra? Aí eu falei assim para ela, se isso acontecer, filha, você esquece o que eu falei, você fica com a palavra do pastor, não fica com a minha palavra não. Você entendeu, meu irmão? É isso, cara, você tem que entender isso. Que ele é o exemplo, ele é o mestre, tem que ser igual a ele. Tem que ser, não tem outra palavra, tem que ser. Para que você consiga se enquadrar nessa tipificação gloriosa do Espírito Santo. Para que você possa ser arrebatado, que ele vai levar aquele que vai ser um só com ele. Não é um que o detém, o espírito do mal, até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo que vai ser tirado. Que ele vai levar quem? Aquele que é um com ele, ué. Elias não foi arrebatado, Moisés não foi? O pastor já vai, tá garantido, meu irmão. E você? E eu? Então eu espero que
de certa forma, eu possa ter contribuído de alguma forma, não só para você, mas para mim também, para que nós possamos a cada dia mais, cada dia, continuar nessa trilha, na pegada, seguindo, olhando para Ele, porque se a gente seguir a trilha do aprendizado que Ele está nos ensinando, consequentemente nós vamos colher os mesmos frutos que Ele tem colhido hoje. Amém.